Sexto capítulo, Uranografia geral. Parte 9. As estrelas fixas. Item 37. As estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de todo isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte e cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários, suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras e a gravitação universal as grupa todas numa mesma família. Item 38. Esses diversos sóis estão na sua maioria, como o nosso, cercados de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como o Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em dimensões e em riquezas do que o nosso e muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos os cercam. Outros são muito dissemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade, e formam, no espaço, sistemas binários, aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas das que tocaram ao nosso Sol. Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis e esses mundos, iluminados por um duplo facho, foram dotados de condições de existência inimagináveis por parte dos que ainda não saíram deste pequenino mundo terrestre. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade concedidos a alguns. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Item 39. Malgrado o prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os olhos dos mais possantes telescópios mal conseguem atravessar e que as concepções da mais ousada imaginação apenas logram alcançar, nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem um mundo astral. Item 40. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuraram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância que se acham da Terra e a perspectiva sob a qual se mede, da estação terrena, o universo, constituem as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Capítulo 5, Item 12. Item 41. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa que chamais Via Láctea, mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados todos de movimento de translação no espaço, cada um com o seu. Em parte, nenhum existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-los as leis universais da gravitação e rolam no espaço ilimitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam, não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro um astro superior ocupa. Para tornar, por meio de um exemplo, mais compreensíveis as minhas palavras, falarei de modo especial do vosso Sol. Numa comunicação dada ulteriormente, acrescentou o espírito Galileu, há mesmo sistemas ainda mais complicados, em que diferentes sóis desempenham, uns com relação a outros, o papel de satélites. Produzem-se então maravilhosos efeitos de luz, para os habitantes dos globos que tais sóis iluminam, tanto ou mais quanto, sem embargo da aparente proximidade em que se encontram uns dos outros, podem mundos habitados circular entre eles e receber alternativamente as ondas de luz diversamente coloridas, e a reunião delas recompõe a luz branca. Item 42. Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele não é fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que avança pelo espaço,
arrastando consigo seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, não é fortuita esta marcha e ele não vai errando pelos vácuos infinitos, transviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que lhe estão assinadas. Não, sua órbita é determinada e, em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, como o dos sóis seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. 43 O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário relativamente a outro, ainda mais importante, ao derredor daquele ele perpetua uma marcha lenta e compassada, na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação cansasse de subir a uma tal hierarquia, porquanto, não o esqueçamos, em números redondos, uma trintena de milhões de sóis se pode contar na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como rodas gigantescas de uma engrenagem imensa. Nota do editor: atualmente, a ciência atribui à Via Láctea uma assombrosa quantidade de estrelas, que varia de 200 a 400 bilhões de sóis. Item 44. E esses astros, em números incontáveis, vivem vida solidária. Assim como, na economia do vosso mundinho terrestre, nada se acha isolado, também nada o está no universo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino, que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Em parte, nenhuma imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia da vida etérea, que no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa, que com os milhões de sóis, e os seus milhões de terras habitadas, forma apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai estar falando sobre a introdução a estrelas fixas. Vamos lá? Então, sobre estrelas fixas. O que são estrelas fixas? Estrelas fixas são corpos celestes que se movem muito lentamente. Para vocês terem noção, uma estrela fixa ela tende a se mover 1 grau no zodíaco a cada 72 anos, por exemplo. Tem estrelas que demoram mais, tem estrelas que demoram menos. Depende da magnitude e da distância que essa estrela está com relação à Terra. Então, basicamente, as estrelas fixas são literalmente estrelas que a gente olha lá no céu, né? Quando o céu tá limpo, não tá cheio de poluição, que nem aqui em São Paulo, então você consegue ver o céu e as estrelinhas. Então são as estrelas que a gente vê no céu, e essas estrelas, quando elas estão ativadas no nosso mapa por uma conjunção a um planeta, a gente vai ter aí uma história, uma mitologia ou uma série de eventos relacionados com essa estrela e sua ativação, tá? Então, quando a gente está falando de estrelas fixas, é muito importante a gente ter noção e um estudo muito aprofundado sobre mitologia. Por que é importante a gente estudar a mitologia? Porque cada constelação das estrelas fixas tem a mitologia daquela constelação, e cada estrela tem o seu próprio mito e as suas próprias características dentro da mitologia da constelação daquela estrela, entende? Então, para além da gente ter uma constelação, que é uma composição de várias estrelas em conjunto, cada estrela dentro daquela constelação vai ter o seu próprio mito, vai ter a sua própria abordagem dentro da história daquela constelação. Então, antes da gente falar sobre a própria estrela, né, a estrela propriamente dita, primeiro a gente precisa entender a história dessa estrela, porque quando ela for ativada por algum ponto no mapa, como o meio do céu, ascendente ou algum planeta, os assuntos que esse planeta representam ou os assuntos que esse ponto representa, por exemplo, se for um lote árabe, eles vão estar sendo influenciados e até mesmo pode ter uma certa repetição da história e dos eventos associados a essa estrela fixa. Então, basicamente é assim que a gente utiliza essa ferramenta, né, na prática.
E quando que a gente vai considerar uma estrela fixa? Bom, essa é uma pergunta muito interessante e essa é uma questão que a gente vai entrar no ponto do orbe. O que é o orbe? O orbe é um conceito de distância que a gente vai usar, né? Na verdade é um critério que a gente utiliza como astrólogos e astrólogas, ou astrólogues, se você é uma pessoa não binária, para determinar a distância que a gente vai considerar a ativação daquela estrela. Tem astrólogos, como por exemplo o William Lilly, que consideram 6 graus, tá, de distância de uma estrela de magnitude 1, por exemplo. Então, essa questão de considerar distância para ver se aquela estrela está ativada ou não dentro do mapa é algo muito pessoal e único de cada astrólogo, de cada astróloga, de cada astrólogo. Então é muito importante a gente entender um pouco esse conceito. E eu, particularmente, Gabriel, eu considero a orbe de 3 graus. Tá? 3 graus, porque foram essas orbes que os professores me ensinaram, mas a maior parte dos astrólogos e astrólogos tradicionais que eu vejo, que eu conheço, eles costumam considerar 1 grau e meio. Então, por exemplo, se a gente tem uma estrela a 13 graus de Áries, que acho que é a estrela Alferate, se não me engano, qualquer planeta que esteja até 1 grau e meio antes ou 1 grau e meio depois, ou seja, 15 graus e meio ou 12 graus e meio do signo de Áries, vai estar ativando essa estrela e, consequentemente, não só os assuntos que aquele planeta fala universalmente, vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês verem os assuntos universais e acidentais e como interpretar planetas no mapa astral, tá? Perante a astrologia tradicional, obviamente, os assuntos que aquele planeta representa por si só e os assuntos que ele representa no mapa vão estar sendo influenciados pelas características da história da estrela e também pelas condições, né, nas quais ela se encontra naquele mapa e pelo que ela está sendo ativada, tá? Então é importante a gente entender que essa orbe, esse conceito, ele é importante quando a gente vai falar sobre ativar ou não uma estrela fixa. Ah, mas quais estrelas a gente vai considerar? Dentro das estrelas fixas, a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito de magnitude, tá? E para entender é o seguinte, quanto menor a magnitude de uma estrela, mais brilhante ela é. E quanto mais brilho uma coisa tem no céu, para a astrologia clássica, maior a sua influência e maior o seu poder, né, aqui sobre a reflexão de eventos dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma estrela de magnitude 1, tem astrólogos e astrólogas ou astrólogas que vão considerar essa estrela com um orbe, ou seja, um alcance para ser ativada maior. William Lilly, de novo, né, vou citar esse exemplo, ele considera que estrelas de magnitude até 1, ou seja, com um brilho muito forte, elas vão ter até 6 graus de distância, antes ou depois delas para serem ativadas, mas isso vai de cada pessoa, isso vai de cada um, tá? É muito importante lembrar isso. E eu considero estrelas de até magnitude 3. Então, magnitude 3 é quando a estrela já está com o brilho bem fraquinho e é magnitude 3.00, cravado ali no 3, sem mais, entendeu? Sem mais. É isso. E por que eu tenho esse conceito? Porque eu já fiz aula de astrologia clássica e de estrelas fixas com a Bariola, com a Piloto Júpiter, entendeu? Já troquei ideia com um monte de astrólogo e astróloga sobre isso. Então esse foi o consenso que eu pessoalmente cheguei nas minhas práticas, nos meus estudos, e que eu vejo que realmente, de fato, tem uma ativação dentro daquela revolução solar, dentro daquela previsão mundana, ou dentro daquele contexto que a gente está falando naquele mapa em questão, tá bom? Outra coisa que é importante da gente entender é que quando a gente está falando de estrelas fixas, nós precisamos compreender a diferença entre o zodíaco tropical e o zodíaco sideral. O zodíaco tropical ele está associado à eclíptica e às estações do ano, ou seja, a eclíptica é o caminho aparente que o Sol faz ao redor da Terra ao longo do ano, e o zodíaco tropical ele está associado às estações do ano e não necessariamente ao zodíaco sideral. O zodíaco sideral, diferente do tropical, ele é literalmente o posicionamento da constelação ali no céu. Então, por isso que ele é chamado de sideral, que a gente está olhando por espaço sideral e vendo que realmente a constelação de Áries ela se encontra nesse posicionamento aqui no espaço e por isso a gente vai considerar isso aqui. Então, quando a gente faz esse alinhamento entre o zodíaco tropical e sideral, pra gente ver onde a estrela fixa tá, é muito comum, por exemplo, quando vocês forem estudar estrelas fixas, ver, por exemplo, uma estrela que, por exemplo, no zodíaco sideral, ela tá aos 29 graus de Gêmeos, mas quando a gente faz esse alinhamento com o zodíaco tropical, ela vai estar aos 0 graus de Touro, por exemplo, tá? Então a estrela pro zodíaco tropical das estações, ela tá a 0 graus de Touro, porém no zodíaco sideral ela está aos 29 graus de Gêmeos. E por que é importante a gente entender que existe esse alinhamento e existe essa diferença?
porque na hora de você interpretar e na hora de você buscar na tabela de estrelas, que eu vou ensinar posteriormente num outro vídeo aqui no canal, mais pra frente, porque né, a gente acabou de iniciar essa série de estrelas fixas, a gente vai entender que pra gente entender onde uma estrela fixa está sendo ativada, a gente precisa saber o grau exato que ela se encontra, a gente precisa ver onde ela se encontra no zodíaco tropical, porque aqui a gente está falando de astrologia tradicional e aqui a gente não usa o zodíaco sideral, a gente usa o zodíaco tropical. E para a gente utilizar as estrelas que estão no espaço no zodíaco tropical, a gente precisa fazer esse alinhamento e às vezes dá essa diferença de uma estrela que está na constelação de Escorpião, tá, por exemplo, no signo de Sagitário no zodíaco tropical. Então é importante a gente também entender essa diferença quando a gente está falando de estrelas fixas, tá bom?